Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Ricartiane Cardoso, que é coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração aqui no estado de Alagoas. Bom dia, Ricartiane, seja muito bem-vinda aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, eu é que agradeço o convite, a possibilidade de diálogo para falar sobre isso. A gente só consegue mudar a realidade do que está acontecendo com os alagoanos afetados conversando sobre. Então, eu que agradeço o convite. A gente que agradece, Ricartiane. Ricartiane, fala um pouquinho desse movimento. Ele é um movimento local, ele é um movimento nacional e como ele tem se movimentado em prol das vítimas de Abraskem aqui no estado de Alagoas. Então, o MAN, ele é um movimento nacional, ele existe desde 2012 e nasce realmente dessa realidade fática, né? Os diversos casos de afetados e vítimas e atingidos da mineração em todo o Brasil. Aí a gente tem, por exemplo, o Corredor Carajás, né? Muito antigo, que é muito conhecido como Corredor da Morte, ali proveniente das violações de direitos humanos da Vale, principalmente no norte do país. Aí a gente tem uma gama aí infeliz de casos, principalmente dentro do Brasil, que passa por essa realidade, né? A história do Brasil é a história da mineração, né? Quando ocorreu o processo de invasão, vieram para cá em busca de quê? De riquezas e especiarias, de toda essa relação muito não centrada no ser humano, mas na natureza e no ecossistema. Apenas que já existia, exploração. Estamos sendo explorados até hoje, diga-se de passagem. Desde o momento da invasão, que não foi nenhum descobrimento, já existiam pessoas aqui. A narrativa foi criada, né? A descoberta. Exatamente, foi criada por aqueles que usaram de força para destruir saberes e corpos, né? A gente vê isso até hoje com os indígenas, enfim. Então, desde 2012. E aí, aqui em Alagoas, ele inicia em 2018, exatamente com esse processo de percepção coletiva, né? As pessoas começam a perceber que existe alguma coisa errada na desestruturação das edificações das casas em 2018, mas já era um processo que acontecia há décadas, de instalação da mineradora na década de 70, ali que iniciou na própria instalação da sede, no Pontal, como a gente estava conversando, que as pessoas foram retiradas forçadamente, e que, inclusive, ainda vivem isso ali, quem reside nos arredores da mineradora, e que já era uma coisa que era objeto de resistência, né? O Movimento pela Vida, que era de pesquisadores e professores, já colocava o perigo de ter uma mineradora instalada em local urbano. Não problematizava nem sequer a exploração, mas isso aqui pode ocorrer um processo de desestruturação, de subsistência no solo, perigo à vida humana e não humana. Então, dessa problemática, dessa realidade, a partir dessa reflexão de organizar as pessoas, então é um movimento nacional, mas que existe em vários estados, inclusive, acho que no momento, em todos os estados do Brasil, dada a problemática mineral. Ou seja, problematizar essa questão, trazer isso para a discussão da sociedade, de entes públicos, enfim, esse é o trabalho do movimento, essa conscientização, essa inquietação de apontar, né, que a mineração, né, tem sido, né, muitas das vezes graves, tem trazido graves problemas para o nosso país, para a nossa população, de um modo geral. Sim, sim. Então, o objetivo maior é fazer essa reflexão, organizar a população e problematizar, e não só problematizar, mas também propor um novo modelo mineral, né, que quase 100% das vezes, infelizmente, tem uma perspectiva predatória e exploratória. Está aí Maceió como mais um caso para somar com Mariana e Brumadinho. Ricartiane, você que está dentro do movimento, existe, por exemplo, algum país que tem algum modelo de destaque, enfim, existe algum modelo, algum formato que vocês buscam, algum tipo de adequação para o Brasil ou alguma legislação que proteja mais a população, enfim, como é que o movimento se molda nessa questão? Então, não existe hoje um país que tenha um modelo mineral ideal, né? O que existe são perspectivas, algumas lutas por liberdades democráticas ou alguns modelos de leis, de legislação que protegem. O Brasil, além de ter uma legislação que ela é insuficiente, mesmo aquilo que já é pacificado não é efetivado. A gente tem, por exemplo, a consulta prévia, a gente tem a OIT, a gente tem uma legislação que, quando ela é existente, ela é insuficiente, ela não tem um corpo técnico para operacionalizar ela devidamente. Porque a gente tem órgãos ambientais,
né? A gente tem uma estruturação, a gente tem pesquisa avançada, então não existe um modelo mineral ideal em nenhum país. O que existem é algumas questões que podem ser levantadas e alguns pontos que são relevantes em alguns países. Na maioria das vezes, esses avanços acontecem a partir desse processo de violações. Aí a gente tem países que são avançados nessa perspectiva da relação com a natureza, como Suécia, Suíça. Na América Latina, a gente tem diversos parâmetros aí de colocar, inclusive, a natureza como um sujeito de direito, salvo engano. Aí, se tiver alguém nos assistindo, nos escutando, pode me corrigir. A gente tem países, vou mencionar todos esses, porque eu não estou conseguindo recordar qual exatamente, mas a gente tem Peru, tem o Chile. Então, são países ali, não tenho certeza qual deles, que, inclusive, coloca a natureza como um sujeito de direito. E, como tal, titular disso, precisa ser respeitado dessa forma. Então, a gente tem algumas coisas pontuais, mas a gente não tem um modelo ideal mineral. Ricardiane, você, para além de estar nessa coordenação do MAN, né, do Movimento pela Soberania aqui, na mineração aqui em Alagoas, você é advogada, inclusive pesquisadora dessa pauta, né, da mineração e puxando um pouco para essa questão do caso Braskem. E na semana passada, o crime da Braskem foi denunciado à OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos. Além da questão Braskem, outros crimes, outras tragédias ambientais também eles foram levados nessa denúncia. E aí a gente quer saber o que motivou essas vítimas, esses familiares, trazer um pouquinho essa perspectiva da denúncia, como é que foi uma audiência, como é que a OEA recebeu essas denúncias. Fala um pouquinho para a gente sobre esse caso, que aconteceu no dia 12 de julho, se eu não estou enganada, não é isso? Isso, exatamente. Foi sexta-feira passada, partiu de uma movimentação muito bancada pela união dessas organizações. A gente tem associações e movimentos. Aqui em Alagoas, a gente teve o MAN e o MUVIB. Nacionalmente, a gente teve vítimas de Brumadinho, de Mariana, da Boate Kiss, do Ninho do Urubu, a exemplo da Avabrum. Então, no início desse ano, salvo engano, no primeiro trimestre, nós somos convidados, tanto o MAN como o MUVIB, para um evento, uma atividade, um seminário em Brumadinho. Inclusive, foi uma realidade pessoalmente muito impactante para quem foi, eu e a Nerivane Nunes, e foi uma experiência singular. Foi uma experiência muito oportuna, porque a gente teve contato com essas outras tragédias e crimes. A partir dessa união e desse diálogo, e aí a gente conversou inclusive com os pais, né, vítimas que perderam os filhos no crime da Boate Kiss, na tragédia. Então, quando a gente, inclusive, particularmente recentemente, eu tinha até assistido a série, então eu fiquei muito impactada por conhecer os pais, o Flávio, que perdeu a filha que tinha ido comemorar o aniversário, o Paulo. Então, a partir desse diálogo, a gente já era uma ideia que eles tinham, inclusive porque já vinham sendo perseguidos, né? Os pais foram processados pelo Estado, inclusive isso foi muito pontuado na audiência. Então, essa movimentação causou essa provocação. Nós não estamos conseguindo ter retorno do Estado brasileiro. Estão nos perseguindo e criminalizando. Inclusive aqui em Alagoas, né? Lideranças estão sendo processadas pela mineradora com o intuito de violar direitos como o direito à organização coletiva, o direito a reivindicar um processo célere e justo e criminalização dos movimentos, das organizações de modo geral. E tudo isso é constitucionalmente assegurado e não está sendo. Então, a partir dessa provocação, a gente disse que a gente precisa recorrer a outras instâncias. Então, a gente foi à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é o principal órgão da Corte, inclusive. Só existe duas formas de a gente conseguir submeter qualquer processo à Corte, que é os Estados-membros o fazem, ou a Comissão submete. Então, essa foi uma audiência, uma primeira, em que a gente já tinha previamente colocado uma documentação, apresentado previamente uma documentação. Ela foi solidificada com uma apresentação oralmente, inclusive está gravado, tá no YouTube para quem quiser acessar, e durante a audiência a gente conseguiu, além de uma advogada que já tinha experiência, né, no sistema interamericano de direitos humanos, a gente conseguiu também falar um pouco a Roberta Clark, que estava ali dirigindo e guiando essa reunião. Inclusive, o Estado brasileiro também estava presente. Então, qual o intuito, qual o objetivo da gente?
entre tantas demandas, né, e tantas denúncias, solicitar que a comissão recomende ao Estado brasileiro que reabra ou abra processos penais e administrativos contra o Estado e seus agentes, certo? E responsabilização devida, justa e necessária, né, porque as pessoas querem reparação. Além de conseguir também recomendar a cessação desses processos criminalizadores e revitimizadores, porque quando um pai que luta por penalização devida pela morte do seu filho, ele nada mais quer do que a justiça. E aí recebe do Estado brasileiro um processo nas costas. Então é um processo de revitimização. Esses pais, inclusive, estão adoecendo e morrendo. Então, estou só exemplificando. Mas aí a gente teve Brumadinho, Mariana, Maceió, Ninho do Urubu, que inclusive é muito recente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, de conhecimento público em geral. E citei Mariana e a Boate Kiss, né, que eu tanto coloquei. Então, esse foi o intuito, aconteceu sexta-feira, muito recentemente, não tem nenhuma semana. Foi uma audiência em que a gente conseguiu, mesmo que com um tempo muito curto, falar ali tudo que a gente tinha se organizado para tal. Exigiu uma organização da gente, exigiu uma união, movida principalmente pela dor, né, e pela reivindicação de direitos, que nada mais é do que o mínimo existencial. Durante essa audiência, Ricartiane, vocês apresentaram os resultados da CPI? Foi comentado algum aspecto da Comissão Parlamentar de Inquérito que ocorreu? Teve um relatório, porém, por exemplo, dentro deste relatório foi solicitado que os moradores dos Flechais, do Bom Parto, fossem realocados. Até o momento não acontecia nenhum tipo de realocação. A Defensoria cobrou a Prefeitura de Maceió, que disse não ter conhecimento sobre esse assunto. Essa ação específica, esses assuntos específicos também entraram nesta audiência? E quais são os próximos passos? Então, a gente oralmente não conseguiu apresentar tudo, porque a gente tinha basicamente ali cada pessoa, cada caso, cada tragédia, crime, enfim, tinha de 2 a 3 minutos. A gente submeteu isso documentalmente, agora a gente vai dar uma devolutiva mais robusta documentalmente também. Então, a perspectiva realmente é essa, é que a gente tenha uma resposta assertiva e célere, porque, inclusive, durante a audiência, essa foi uma percepção que foi colocada por todos que lá estavam presentes, e principalmente pela Roberta, que é de que a impunidade é evidente e que, além de não ter acontecido um processo de reparação, a todos os envolvidos ali, que tem uma associação de nexo causal, né, isso é uma coisa que já é pacificada, existe um nexo causal em todas essas tragédias, a exemplo da Braskem, isso foi apontado em 2019 pela ANM, numa reunião no Rio de Janeiro, então isso foi colocado. Como é que isso impacta, o que é que foi mencionado? A gente não conseguiu mencionar isso diretamente oralmente, a gente mencionou diretamente documentalmente. Tudo que já tinha sido movimentado. As ações individuais e coletivas, a atuação de alguns órgãos de Estado, exemplo da DPE, a visita do CNDH que aconteceu aqui quando do colapso da mina 18, a CPI. Então, qual é o intuito de apresentar tudo isso? De que já existiam recomendações, indicações do que fazer e de como fazer, né? Por que não foi feito? Então, a gente colocou isso, e isso foi apresentado documentalmente. Vai ter uma devolutiva agora, reapresentando isso mais robustamente. Então, a comissão tem consciência de toda essa tramitação, de todos esses anos aí de tentativa, e de que, como são diferentes agendas temporais, é um processo de impunidade que acontece em diversos estados brasileiros. Por isso que a gente precisou, né, reivindicar isso em uma corte acima, com o intuito de, aconteceu isso em tal local, em tal ano, e aqui aconteceu depois. Por que continua acontecendo esse processo de impunidade empresarial de violações de direitos humanos? Então, sim, isso foi apresentado. Só que o tempo era curto, a gente não conseguia pontuar tudo em detalhes por conta disso. Ricartiane, você falou em percepção. Qual é a percepção do movimento, do grupo no qual você faz parte, em relação à Prefeitura de Maceió? Dessa, aspas, indenização de 1,7 bilhão de reais, da questão da decisão judicial recente, no qual o Fundo de Amparo não irá receber os 25 milhões de reais. Qual a sua percepção em relação à gestão municipal, essas decisões judiciais contrárias à população maceioense? Então, acho que é importante a gente pontuar que não é uma percepção individual, nem de uma única organização. O que os moradores afetados exigem é não só uma consulta
meramente consultiva, para aqui ser colocado de modo redundante, mas decisória. As populações afetadas querem participar do processo decisório de distribuição desse valor, que é irrisório diante de todas as violações que as pessoas vêm passando, então não é um processo que finalizou, é contínuo, e a partir dessa consulta coletiva, conseguir dirimir onde e quando isso deve ser colocado. Não adianta passar por um processo de revitalização nas áreas afetadas quando as pessoas estão em ilhamento socioeconômico evidente. Mas o dinheiro já está sendo gasto, Ricardo, na prática. Então, o recurso o dinheiro... Ou seja, essa etapa da discussão, ela foi atropelada pela gestão municipal. Então, por isso que é necessário que cesse nesse momento para que seja rediscutido e aconteça um processo de prestação de onde, quando e como isso foi aplicado e que seja diretamente aos afetados. O que nada limita, e aí por isso que é necessário e que foi colocado na comissão e que vem sendo reiteradamente colocado pelos afetados, é a rediscussão dos acordos. Isso é muito importante ser colocado e mencionado, a redestinação das áreas. No relatório da CPI, inclusive. Exatamente, porque isso são os dois pontos principais modais, a rediscussão dos acordos, e isso passa exatamente pela gestão dos recursos financeiros e como são, e se não foram, tem que acontecer ali um processo de devida responsabilização, né? Se não foi, como foi, e a redestinação das áreas. São dois pontos principais no caso daqui. Porque, por exemplo, Ricardo, vou dar um exemplo prático. A população de Maceió, as vítimas de Abraskem, elas foram consultadas se a gestão municipal deveria comprar um hospital por mais de 260 milhões de reais. Ou seja, foi uma medida monocrática, unilateral da gestão municipal do prefeito, que simplesmente comprou um hospital que já estava pronto. Ou seja, a gente, pelo menos a imprensa, não tem informação que isso foi discutido em audiência pública ou com algum movimento. Eu não sei a percepção de vocês, enquanto movimento, do que está acontecendo em Maceió. Então, é exatamente isso. É a redestinação das áreas, a rediscussão dos acordos e a gestão desses recursos que vêm aí nominalmente colocados como reparatórios, inclusive sem passar por qual calculadora que é utilizada para calcular esses valores, quem baliza isso, a partir de que norte. Inclusive existem calculadoras, estou colocando aqui entre aspas, né, esse termo, certo, que já são pacificadas internacionalmente. Não é 40 mil reais por unidade familiar. Né? O dano é individual, personalíssimo, claro, moral, material. Então, por que isso não foi discutido com a população, com os afetados, por meio de uma audiência? Ainda existe diálogo, as pessoas estão reivindicando porque esses espaços não acontecem. Eles também não devem acontecer pro forma. Existiram processos de audiência e processos de consulta à população, em que as pessoas só escutaram no momento que era para falar. As instituições fizeram, não, mas essa aqui que a gente quer, essa aqui foi a mesa de negociação com a empresa, como se a mesa de negociação como essa aqui, com um corpo técnico muito robusto, né? Intimidador, intimidador, criminalizador, pudesse se equiparar a pessoas. O senhor dá razão. Sem nem sequer ter uma defesa técnica, jurídica inclusive. Então, não se trata de, mas tal instrumento público, tal instrumento efetivador de direitos foi comprado, está sendo financiado, a gente está aqui conseguindo reformar uma rua, está conseguindo abrir negócios em tal local. A gente quer um plano robusto. E a gente quer que esse processo de reparação seja concomitante ao processo de responsabilização. Ricardinha Cardoso, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, né? Você que é coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na mineração aqui no estado de Alagoas. Quero deixar o convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessa temática tão importante, tão cara para a sociedade maceiense, alagoana como um todo, e quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Eu é que agradeço o convite. Perdão, estou um pouco doente. Eu chamo Maceió assim. E mais uma vez, obrigado por estar presente, mesmo nessa condição. Eu que quero agradecer o convite. Eu acho que não falo de maneira individual, mas agradeço a partir de uma organização e de pessoas que são afetadas diretas e indiretamente. A gente que está aqui, que não é inclusive morador das áreas, até o momento, né? E eu coloco isso de maneira muito nervosa, porque a gente, lá em 2018, 2019, era um bairro, né? Ninguém imaginaria que seriam hoje 5, e que Maceió seria considerado o maior
desastre quase mineral urbano do 10% mundo. da área da nossa capital. Da Quase nossa capital, 10% da área. exatamente. Não só perdida, como de posse e propriedade da mineradora. Vejam só, que negócio imobiliário de sucesso. Eu colocaria, inclusive, que é um dos maiores do Brasil de grande sucesso imobiliário. Então, o que a gente tem que colocar aqui, essa é mais uma movimentação de muitas, de uma trajetória de luta que não começou semana passada, começou há anos, e que, inclusive, também não começou em 2018. Pesquisadores, profissionais, ativistas e militantes da área já colocavam isso. Isso pode acontecer, isso é muito perigoso, assim como em tantas outras áreas. Então, que a gente consiga estabelecer critérios técnicos e também critérios de saberes não só restritos à academia. A população já colocava que tinha esse receio, esse medo. Então, essa é mais uma movimentação muito importante e relevante. Localiza o Brasil nesse mapa de violações de direitos humanos, mas também localiza o Brasil no mapa de reivindicações e de resistência a esses processos violadores. Então, é colocar que a gente está aqui se organizando, pesquisando e lutando, como a colega colocou e perguntou, e dizendo que isso é mais uma movimentação de muitas. Se o básico fosse feito, isso não estaria sendo necessário. Isso é muito importante colocar. Então, o Estado brasileiro, por meio das suas instituições, o sistema de justiça alagoano, os órgãos de gestão pública, eles têm uma responsabilidade pesadíssima, né? Tal qual a mineradora, tal qual a empresa. Porque é um processo, além de impunidade corporativa, mas também de protecionismo empresarial. Ricardiane Cardoso, mais uma vez, obrigado pela entrevista no dia de hoje, e que o sistema político brasileiro, seja ele nas esferas federal, estadual, municipal, coloquem a mão na consciência diante de todo esse crime cometido pela Petroquímica Braskem aqui no estado de Alagoas. E que os senhores que dialogaram na tarde de segunda-feira aqui em Alagoas, que eles repensem a sua postura. Eles sabem de que eu estou falando. Até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, Cláudio Stone na técnica, Mailson Franklin nas vozes de Marcel, sempre com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu